A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, nosso Deus Altíssimo, Pai poderoso. E por esse Deus lindo que nós estamos aqui nesta manhã que Deus preparou, neste dia que Deus preparou, neste momento que Deus trouxe uma palavra poderosa para os nossos corações. Lá na palavra do Senhor, em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, Deus fala o seguinte: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e toda Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Essa passagem é uma passagem confrontadora. Parece tranquila, parece que ele só havia enviado alguém para a guerra. Mas Deus está falando aqui que era um costume, naquela época, todos, sem exceção, saírem para a guerra, inclusive Davi. Só que Davi escolheu ficar no palácio. Quando Deus descreve esse contexto para nós, Deus está falando assim que havia uma missão para Davi. Davi tinha que estar em guerra, mas Davi escolheu ficar no palácio, pois era mais confortável. E ao ficar no palácio, o Davi, ele foi contra a obediência de seguir com uma missão. E lá no palácio aconteceu uma distração. Uma mulher que chamou os teus olhos, que era casada, e essa distração o levou a pecar. E sabe o que Deus fala para nós nessa passagem? Que muitas vezes Ele nos leva para a guerra porque precisamos enfrentar, precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos ser curadas, precisamos ser restauradas, precisamos ser transformadas. Mas muitas vezes escolhemos ficar no nosso palácio. Escolhemos ficar quietinha dentro de casa, escolhemos não estar na casa do Senhor, escolhemos não meditar na palavra, escolhemos não buscar por uma autoridade espiritual para nos instruir, escolhemos não enfrentar o nosso passado, escolhemos não enfrentar os problemas dentro do casamento, escolhemos não enfrentar os problemas que está na criação dos filhos, escolhemos não enfrentar os problemas dentro de um trabalho, escolhemos não enfrentar uma amizade que está mais adoecendo do que fazendo bem, escolhemos ficar dentro do palácio. E muitas vezes, por estar dentro do palácio, o diabo, ele cria estratégias de distração para fazer com que a gente caia cada vez mais dentro de um abismo. E talvez você não esteja percebendo, mas tem vivido triste, angustiada, depressiva, deprimida, sem vontade de viver, sem vontade de conversar, sem vontade de socializar, sem vontade de estar na casa do Senhor, sem vontade de meditar na palavra. Isso mostra que a distração tem feito você quebrar aquilo que Deus colocou no seu coração, que é o desejo de ansiar pela presença dele. Então, se você está quietinha dentro do palácio e Deus está te chamando para a guerra, vai para a guerra, porque o Senhor é o seu escudo. O Senhor é a palavra que vai vencer junto com você, estando em você, pois nós somos templos e o Espírito Santo habita em nós. Então, se Deus te chama para a guerra, meu irmão, vamos embora para a guerra, porque Deus está com você. Não fica quietinho dentro do palácio, não, porque lá dentro não é lugar de cura, lá dentro não é lugar de restauração. Quando Davi venceu o gigante, ele estava na guerra, ele estava lá dentro da missão. E ao ficar no palácio, muitas vezes não temos a possibilidade de vencer os grandes gigantes que estão na nossa vida, que nunca serão maiores que o nosso Pai poderoso, Jesus. Amém? Glória a Deus.